meus seres. Vamos continuar? A Hora da Estrela. Já vou dar sequência. Porque esse livro tem 35 páginas. Vamos ver se a gente consegue terminar de ler ele hoje. Vamos continuar. Então, costumava fingir que corria pelos corredores de boneca, mas na mão atrás... Peraí. Vou comentar aqui porque eu tô custando enxergar. Então costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão, atrás de uma bola, rindo muito à gargalhada, e era aterrorizada porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica trazia para o presente saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era uma literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim, mas se tivesse teria para quem rezar e seria salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, eu dou meu grito de horror à vida que tanto amo. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole de café frio antes de dormir. Pagava o luxo, tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida, enquanto o silêncio da noite assustava. Parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na Rua do Acre, era raro passar um carro, mas quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara, embora os seus pequenos óvulos tão murchos, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos que falai avisaram mais um repetido dia de cansaço, cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinhas, a moça às vezes comia num botiquim um ovo duro, mas a tia lhe ensinava que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obediente adoecia, sentindo dores no lado esquerdo oposto do fígado, pois era muito impressionável e acreditava em tudo que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava com a tia que lhe batia na cabeça, ou sonhava estranhamente em sexo. Ela, que de aparência era assexuada, quando acordava se sentia culpada sem saber o porquê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente, por via de dúvida, se sentia do propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Ave-Marias. Amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e apontando, e portanto ele não existia. Acabo de descobrir que para ela fora Deus também. A realidade era muito pouco. Dava-se melhor com o irreal cotidiano. Vivia uma câmera lenta, lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre e o vago era o de dentro da natureza. E achava ficar triste, não desesperada. Por isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível, como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, mas há sequer a necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava. Meu Deus, pelo menos isso, muletas. Vez ou outra ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas. Ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco no encontro. É um encontro. Domingo, ela acordava cedo, mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento da sua vida era esse, ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio seco de domingo. Suspirava, tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância, é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada. É mais encantada que susto, né? Nunca se queixava de nada. Sabia que as coisas são assim mesmo, e que quem organizou a terra dos homens, na certa, mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer a ela. Afianço-vos que se eu pudesse melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem um corpo cariado é dizer de brutalidade pior do que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto viu um arco-íris. Experimentando leve êxtase, ambicionou logo outro.
Queria ver como uma vez em Maceió espocarem o mu dos fogos de artifício. Ela quis mais porque era uma verdade, que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, Zé Polvinho sonha com fome de tudo, e quer mais sem direito algum, pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter multiplicantes brilhos com chuva-chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava em estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que a minha alegria também vem da minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro da sua neurose de guerra, e tinha um luxo, além de uma vez por mês, ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos, mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se sujo preto por baixo. E quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria esse relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí está, essa história não tem nenhuma técnica, nem estilo. Ela é ao Deus dará. Eu, que também não marcharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a de datilógrafa. Durante o dia, eu faço como todos, gestos despercebidos por mim mesmos. Pois um dos gestos mais despercebidos é essa história de que eu não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo, entre céu e inferno. Nunca pensaram, eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo, embrulhada em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, Pensando bem, peraí, deixa eu voltar aqui, Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato, que é um fato. E quando entro em contato com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu, e pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como já disse, pensava que não. Pois não é que estava viva? Esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, eu estou usando a palavra escrita, e isso estremece em mim que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos. O inferno da liberdade. Mas eu continuarei. Continuando, todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para o rádio-relógio, que dava a hora certa e cultura. E nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. Sobretudo esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para os anúncios comerciais. Ela adorava anúncio. Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Na verdade, nunca acharam modo de aplicar essa informação, mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Ouvi também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. Nossa, uma informação bem nova. Isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Outra vez ouvira. Aprende-te em Cristo e ele te dará felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda de tudo. O pastor também falava que vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança, é? Tinha o que se chama de vida interior, e não sabia o que tinha. Vivia de si mesmo como se comesse próprias castanhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus, devaneava em atos
deslumbrantes sonhos. Esses sonhos, de tanta interioridade, eram vazios, porque lhe faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência. A maior parte do tempo tinha sem saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava, depois não sabia não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que a sua vida era uma longa meditação sobre o nada, só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina, e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela toda estremecente sobre o lençol de brim, costumava fazer luz. Igual que eu vi isso aqui. Ninguém fala nada. Caso assim, tivesse cabelo sujo. Eu fui lá na árvore. Ai, tá cheio de pezinho de jabuticaba, cheio de florzinhas. Só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que haviam nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava nos jornais velhos do escritório. Colava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para ele de mulheres simples que não eram ela. Executando o fatal cacuete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando como delícia. O creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro para comprá-lo não seria boba. Que pele que nada. Ela o comeria, isso sim, a colheradas, no pote mesmo. E que lhe faltava gordura, o seu organismo estava seco, que nem o saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se, com o tempo, apenas matéria vivente de sua fonte primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz, uma vez, e ter pena de si. Quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. E parece-me covarde a fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há o melhor para o ruim, mas não havia nela miséria nenhuma. É que tinha em si uma mesma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia, só isso? E eu? De mim só se sabe o que respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida. Eu estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queiram os deuses que eu nunca descreva o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Se eu estou demorando um pouco em fazer acontecer, o que já prevejo vagamente é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana. É também porque se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embebeda da jovem assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Será que, estranho na semente de sua vida, estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém como todas um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar essa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez deslumbre, ainda não sei, mas eu tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido um gato frito. Assustou-se para sempre, perdeu o apetite, só tinha grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime, que comer um anjo, porque acreditava que eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia de que mulher que entra no restaurante é francesa e desfrutável. Havia coisas que não sabia o que significava. Uma era efeméride, e não é que seu Raimundo só mandava copiar com a sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas? Achava o termo efemérides absolutamente misterioso. Quando copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenógrafa e não só ganhava mais, como não precisava se atrapalhar com as palavras difíceis, do quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pelas palavras efemérides. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Fui ali olhar o que era efeméride, né? É alguma coisa que geralmente é um fato ocorrido em determinada data, uma curta descrição desse fato.
grande efemeridade. Vamos lá, é legal essa palavra. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Relato, né? Retrato mesmo. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa, mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro do seu Raimundo dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título, Humilhados e Ofendidos, ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido como numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que na verdade ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas eram assim mesmo e não havia luta possível para lutar? Pergunto eu. Conheceria ela algum dia o amor do amor o seu adeus? Conheceria de algum amor os seus desmaios? Teria o seu modo doce voo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade que todo mundo é um pouco triste e um pouco só. A nordestina se perdia na multidão. Na Praça Mauá, onde tomava o ônibus, fazia frio e nenhum agasalho havia contra o vento. Ah, mas existiam os navios cargueiros que lhe davam saudades, quem sabe de quê? Isso só às vezes. Na verdade, saía do escritório sombrio, defrontava o ar de fora, crepuscular, e constatava, então, que todos os dias à mesma hora fazia exatamente a mesma hora. Irremediavelmente era o grande relógio que funcionava no tempo. Sim, desesperadamente para mim as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Quanto a mim, autor de uma vida, me dou com a repetição. A rotina me afasta de minhas possíveis novidades. Por que falar em novidades? A moça um dia viu num botequim um homem tão bonito que queria tê-lo em casa. Deveria ser como ter uma grande esmeralda num estojo aberto, intocável. Pela aliança viu que ele era casado. Com o casar, com um ser que era para ver, para ser visto, gaguejava ela no seu pensamento. Morreria de vergonha de comer na frente dele porque era bonito, além do possível equilíbrio de uma pessoa. Pois não é que quis descansar as costas por um dia? Sabia que se falasse isso ao chefe, ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. Então valeu-se de uma mentira que convence mais que a verdade e disse ao chefe que no dia seguinte não poderia trabalhar, porque arrancar um dente era muito perigoso. E a mentira pegou. Às vezes só a mentira salva. Então, no dia seguinte, quando as 4 Maria cansadas foram trabalhar, ela teve pela primeira vez na vida a coisa mais preciosa, a solidão. Tinha um quarto só para ela, mal acreditava que usufruía o espaço, e nem palavra era ouvida. Então dançou num ato de absoluta coragem, pois ali ia e não entenderia. Dançava e rodopiava, porque ao estar sozinha se tornava e livre, usufruía de tudo, da arduante e conseguida solidão, do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias. Arrumou, como pedido de favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e ainda como favor pediu-lhe água fervendo. Tomou tudo se lambendo diante do espelho para nada perder de si mesma. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até mesmo então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não deveria nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu-se ao luxo de ter tédio, um tédio até muito distinto. Desconfio um pouco da sua facilidade inesperada de pedir favor. Então precisava ela de condições especiais para ter encanto? Porque não agia sempre assim na vida, e até ver-se no espelho não foi tão assustador. Estava contente, mas como doía. A mês de maio, não me largues nunca mais. Foi a sua íntima exclamação no dia seguinte, 7 de maio, que ela nunca exclamava. Provavelmente porque alguma coisa finalmente lhe era dada por si mesma, mais nada. Nesta manhã de dia 7, o êxtase inesperado para seu tamanho e pequeno corpo. A luz aberta e brilhante das ruas atravessava sua opacidade. Maio, mês dos véus de noiva flutuando em branco. O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir 3 páginas que escrevi, e a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para o meu desespero. Que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que nada vem além dos vivos. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, direi, não sei, perdi o encontro.
Maio, mês das borboletas, noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido o prenúncio do que ia acontecer ao final da tarde no mesmo dia. No meio da chuva abundante, encontrou a primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela tivesse ungido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos de mesma espécie que se farejam. Ela a olhar enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou vê-lo para tomá-la imediatamente a sua goiabada com queijo. Ele se aproximou com a voz cantante do nordestino que a emocionou e perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu abaleadamente com a pressa antes que ele mudasse de ideia. "E se me permite, qual é mesmo sua graça?" "Macabea." "Maca o quê?" "Bea", foi ela obrigada a completar. "Me desculpe, até parece doença da pele." "Eu também acho esquisito, mas a minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora, de boa morte que se vingasse. Até 1 ano de idade eu não era chamada e não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo." Parou por um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada com pudor: "Pois como o senhor vê, eu vinguei. Pois é. Também no sertão da Paraíba, a promessa é questão de dívida de honra, é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde, expostos atrás do vidro de canos, latas e parafusos, grandes e pregos, e Macabea, com medo de que o silêncio já significasse alguma ruptura, disse ao recém-namorado: "Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor?" Da segunda vez que se encontraram, caiu uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabea parecia lágrimas escorrendo. Da terceira vez que se encontraram, pois não é que estava chovendo, o rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe ensinara, disse: Você também só sabe é mesmo chover." "Desculpe, mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele. Estava em desespero de amor. Numa das vezes em que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome: Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele, porque como tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que têm pai, fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de lhe tratar pessoas para lhe aproveitar delas, e lhe ensinara como pegar mulher. Olímpico Jesus... Peraí, eu não entendo o seu nome, disse ela. Olímpico? Macabea fingia enorme curiosidade, escondendo dele que nunca entendia todo muito bem e que isso era assim mesmo. Mas ele, galinho de briga, arrepiou-se todo com a pergunta tola que ele não soube responder, e disse aborrecido: "Eu sei, mas não quero dizer. Não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome." Ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse o que sabia. Era assim: ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia o baixo ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios de um abraço. Tornava-se toda dramática e o viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória lhe dava água com açúcar. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava operário sim de metalúrgico. Macabea ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgica e datilógrafa formavam um casal de classe. A tarefa de Olímpico tinha o gosto de quem sente quando se fuma um cigarro acendendo um do lado errado na ponta da cortiça. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra embaixo. A vida não era má e ele até economizava um pouco de dinheiro. Dormia de graça numa guarita em obras de demolição por camaradagem do vigia. Macabea disse: "As pessoas maneiras são a melhor herança, pois para mim a melhor herança é mesmo muito dinheiro. Mas um dia vou ser muito rico", disse ele, que tinha uma grandeza demoníaca. Sua força sangrava. Uma coisa que tinha vontade de ser era toureiro. Uma vez fora ao cinema e estremecera
da cabeça aos pés, quando vira a capa vermelha. Não tinha pena do touro, gostava era de ver sangue. No Nordeste, tinham juntado salários e salários para arrancar um canino perfeito e trocá-lo por um dente de ouro faiscante. Este dente lhe dava posição na vida. Aliás, matar tinha feito dele um homem com letra maiúscula. O Olímpico não tinha vergonha. Era o que se chamava no Nordeste de cabra safado, mas não sabia o que era um artista. Nas horas de folga, esculpia figuras de santo e eram tão bonitas que ele não as vendia. Todos os detalhes ele punha sem faltar ao respeito. Esculpia tudo do menino Jesus. Ele achava que o que é mesmo, e Cristo tinha sido além de um santo homem como ele, embora descendente de ouro. Os negócios públicos interessavam o Olímpico. Ele adorava ouvir seus discursos que tinham seus pensamentos, isso lá tinha. Acocorava-se com cigarro barato nas mãos e pensava. Como na Paraíba, se ele se acocorava no chão, traseiro sentado no zero e a meditar. Ele dizia alto e sozinho: sou muito inteligente, ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discurso? Tinha o tom cantado e o palavreado ceboso, próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro eu não digo nessa história. Não é que ele terminou mesmo deputado e obrigando os outros a chamarem-no de doutor. Macabeia era na verdade uma figura medieval, enquanto Olímpico de Jesus se julgava peça-chave, dessas que abrem qualquer porta. Macabeia simplesmente não era técnica, era só ela. Não quero ter sentimentalismo e, portanto, vou cortar o coitado implícito dessa moça. Mas tenho que anotar que Macabeia nunca recebera uma carta em sua vida e o telefone do escritório só chamava o chefe e Glória. Uma vez, ela pediu ao Olímpico que lhe telefonasse e ele disse: telefonar para ouvir suas bobagens? Quando o Olímpico lhe dissera que terminara deputado pelo estado da Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou: quando nos casarmos, então serei uma deputada? Não queria, pois deputada parecia nome feio. Como eu disse, essa não é uma história de pensamentos. Depois provavelmente voltarei com as inominadas sensações até sensações de Deus. Mas a história de Macabeia tem que sair, senão eu estouro. As poucas conversas entre os namorados versavam sobre a farinha, carne de sol, carne seca, rapadura e melado. Pois esse era o passado de ambos, e eles esqueciam o amargor da infância, porque esta já passou. Este sempre é acre-doce e dá até nostalgia. Pareciam por demais irmãos, coisas que só agora estou percebendo. Não dá para casar, mas eu não sei se eles sabiam disso. Casariam ou não? Ainda não sei, só sei que eram de algum modo inocentes e pouca sombra faziam no chão. Não menti, agora vi tudo. Ele não era inocente coisa alguma, apesar de ser vítima geral do mundo. Tinha, descobri agora, dentro de si, dura semente do mal, gostava de se vingar, e este era o seu grande prazer, o que lhe dava força na vida. Mais do que ela, não tinha anjo da guarda. Mais do que ela que não tinha anjo da guarda. Enfim, o que fosse acontecer, aconteceria. E por enquanto, nada aconteceria. Os dois não sabiam levantar acontecimentos, sentavam-se no que é de graça, banco de praça pública, e aí, acomodados, nada os distinguia do resto do nada, para a grande glória de Deus. Pois é o quê? Eu só disse pois é, ele, né? Ela, mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa porque você não me entende. Entender o quê? Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Falar de quê, então? Por exemplo, de você. Eu? Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Mas todo mundo é gente, meu Deus. É que eu não me habituei. Não se habituou com o quê? Ah, eu não sei explicar. Então o quê? Olha, eu vou embora porque você é impossível. Eu só sei ser impossível, não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Pare de falar, até porque você só diz besteira. Diga o que é do teu agrado. Acho que não sei dizer. Não sabe o quê, hein? Olhe, eu estou até suspirando de agonia. Vamos não mais falar em nada, está bem? Sim, está bem, como você quiser. E você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é Olímpico. E um dia no mundo, todo mundo vai saber de mim. É? Pois eu estou dizendo, você não acredita? Acredito sim. Acredito, não quero lhe ofender. Em pequena, ela vira uma casa pintada de rosa e um banco com um quintal onde havia um poço com cacimba e tudo. Era bom olhar para dentro. Então seu ideal se transformara nisso, em vir um poço só para ela.
mas não sabia como fazer, então perguntou ao Olímpico: você sabe se a gente pode comprar um buraco? Olhe, você não reparou até agora? Não desconfiou que tudo que você pergunta não tem resposta? Ela ficou com a cabeça inclinada para o ombro, assim como uma pomba fica triste. Quando ela falava em ficar rico, uma vez ela lhe disse: não será somente visão? Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu não só digo palavrões grossos porque você é moça donzela. Cuidado com as suas preocupações. Dizem que dá ferida no estômago. Preocupações coisa nenhuma, pois eu sei no certo que vou vencer. Bem, e você tem preocupações? Não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida. Foi uma vez que falou de si própria para o Olímpico de Jesus. Estava habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava os seus hábitos. Eu tinha medo de inventar. Você sabia que no Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas? E que também tem um matemático? Falaram também em álgebra. O que é que isso quer dizer, álgebra? Saber isso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque é isso que é palavrão para a moça direita. Nessa rádio, eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis, por exemplo. O que quer dizer eletrônico? O silêncio pairou. Eu sei, mas não quero dizer. Eu gosto tanto de ouvir os pingos dos minutos do tempo assim. Tic-tac, 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 tic. O rádio relógio diz que está na hora, que dá a hora certa, culturas e anúncios. O que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede, que é muita coisa que eu não entendo bem. O que quer dizer renda per capita? Ora, é fácil, é coisa de médico. O que quer dizer Rua Conde de Bonfim? O que é conde? É príncipe? Não contou que roubaram o mictório da fábrica. O colega tinha debaixo da pia quando lavar as mãos. Ninguém soube, ele era um verdadeiro técnico em roubar e usava o relógio de pulso no trabalho. Sabe o que mais eu aprendi? Eles disseram que se deveria ter alegria de viver. Eu então tenho. Eu também ouvi uma música linda, eu até chorei. Era samba? Acho que era. E cantada por um homem chamado Caruso, que se diz que já morreu. A voz é tão macia que doía até ouvir. A música chamava-se Una Furtiva Lágrima. Não sei por que eles não disseram lágrima. Una Furtiva Lágrima. Foi a única coisa belíssima na sua vida. Enxugando as próprias lágrimas, tentou cantar o que ouvia, mas a sua voz era crua e tão desafinada como ela mesma era. Quando ouviu, começara a chorar. Era a primeira vez que chorava. Não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava e assoava o nariz sem saber mais porque chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque não tenho conhecido outros medos de viver, aceitava como ela era assim. Mas também creio que chorava porque através da música adivinhava, talvez, que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas até um certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. Aristocracia significava por acaso uma graça concedida? Provavelmente, se é assim, que seja. O mergulho na vastidão do mundo musical não carecia de se entender, seu coração disparara. E junto de Olímpico ficou de repente corajosa, arrojando-se no desconhecido de si mesma, disse: eu acho que até sei cantar essa música. Lá, 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 lá. Você até parece uma muda cantando, voz de cana rachada. Nossa, que amor. Você deve ser, porque é a primeira vez que eu canto na vida. Ela achava que era lágrima em vez de lágrima, era erro do homem da rádio. Nunca lhe ocorrera a existência de outra língua e pensava que no Brasil se falava brasileiro. Até dos cargueiros do mar nos domingos só tinha essa música. O substrato último da música era sua única vibração. E o namoro continuava ralo. Ele: depois da minha santa mãe morreu, nada mais me prendia na Paraíba. De que ela morreu? De nada, acabou-se a saúde dela. Ela falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes. Como ela própria. Assim, registrou o portão enferrujado, retorcido e rangente, descascado, que abriu caminho para uma série de casinhas iguais de vila. Via isso do ônibus. A vila, além do número 106, tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito nome, que também assegurava coisas boas. Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia que ela nunca tinha ouvido.
Uma vez ele falou assim: a cara é mais importante do que o corpo, porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não gostou. Não preciso de cara triste. Vê se muda. E disse uma palavra bem difícil. Vê se muda de expressão. Ela disse consternada: não sei como se faz outra cara, mas é só na cara que sou triste, porque por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Claro, mas viver é bem coisa de privilegiado. Eu sou um e você me vê magro e pequeno, mas eu sou forte. Eu com um braço posso levantar você do chão, quer ver? Não, não, os outros olham e vão maldar. Magricela esquisita, ninguém olha. E lá foram para a esquina. Macabéia estava muito feliz. Realmente, ele a levantou para o ar, acima da própria cabeça, e disse eufórica: deve ser assim viajar de avião. É, mas de repente ele não aguentou o peso num só braço e ela caiu de cara na lama e o nariz sangrando. Mas era delicada e foi logo dizendo: não se incomode, foi uma queda pequena. Como não tinha lenço para limpar a lama e o sangue, enxugou o rosto com a saia, dizendo: você não olhe enquanto eu estiver limpando, por favor, porque é proibido levantar a saia. Mas ele emburrara de vez e não disse mais nenhuma palavra. Passou vários dias sem procurá-la. Seu brilho fora atingido. Afinal, terminou por voltar para ela, por motivos diferentes que entraram no açougue. Para ela, o cheiro da carne crua era um perfume que levitava toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e a sua face amolada. Saíram do açougue satisfeitos, embora ela se perguntasse: que gosto terá essa carne? E ele se perguntava: como é que uma pessoa consegue ser açougueiro? Qual era o segredo? O pai de Glória trabalhava num açougue belíssimo. E ela disse: eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer. Besteira, morre-se e morre-se de uma vez. Não foi o que minha tia me ensinou. Que a sua tia se dane. Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho cinema poeira, sai mais barato. Adoro os artistas. Sabe que Marilyn era toda cor-de-rosa? Você acha mesmo? Tá na cara, eu não gosto de ver sangue no cinema. Olhe, sangue eu não posso mesmo. Olha só. E você tem cor de suja. Ela falou assim: Marilyn tem a cor de rosa. Ali você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista. Você acha mesmo? Tá na cara. Não gosto de ver sangue no cinema. Olhe, sangue eu não posso mesmo ver porque me dá vontade de vomitar. Vomitar ou chorar? Até hoje, com a graça de Deus, nunca vomitei. E dessa vaca não sai leite. Pensar é tão difícil e ele não sabia de que jeito se pensava. Mas Olímpico não só pensava, como usava palavreado fino. Nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamava de senhorinha. Ele fizera dela um alguém. Como era alguém, comprou um batom cor-de-rosa. Seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta longínquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira. E amor ela não chamava de amor, chamava de não sei o que. Olhe, Macabéia, olhe o que? Não, meu Deus, não olhe de ver. Olhe quando se quer que uma pessoa escute. Está me escutando? Tudinho, tudinho. Tudinho o que, meu Deus? Pois eu ainda não falei. Pois olhe, vou lhe pegar um cafezinho no botequim. Quer? Pode ser pingado com leite? Pode, é o mesmo preço. Se for mais, o resto você paga. Macabéia não dava nenhuma despesa ao Olímpico, só dessa vez quando lhe pagou um cafezinho pingado que ela encheu de açúcar, quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar. E uma vez, os dois foram ao jardim zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos. Tinha medo e não os entendia. Por que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceronte, que se movia em câmara lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus. Que me perdoe, por favor, sim? Mas não pensar em Deus nenhum. Era apenas um modo de, com a graça de alguma divindade olímpico, não percebeu e ela disse a ele: eu estou molhada porque me sentei no banco molhado. E ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprendera na infância. A girafa é tão elegante, não é? Besteira, bicho não é elegante. Ela teve inveja da girafa porque pairava tão longe no ar.
Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam ao Olímpico, procurou outro assunto. No rádio relógio disseram uma palavra e eu achei meio esquisita. Mimetismo. Olímpico olhou desconfiado. Isso lá é coisa para moça virgem falar? E para que serve saber demais? O mangue está cheio de raparigas que fizeram perguntas demais. Mangue é um bairro? É um lugar ruim só para o homem ir. Você não vai entender, mas eu vou lhe dizer alguma coisa. Ainda se encontra uma mulher barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, está bem? Ela pensou, eu não mereço que ele me pague nada porque eu me mijei. Nossa, que ridículo. Depois da chuva do jardim zoológico, Olímpico não foi mais o mesmo. Desembestara. E sem notar... Nossa, lembrei de um trem aqui agora. Ai, uma vez um cara me disse que só levaria uma pessoa num certo lugar se fosse muito especial. Ele nunca me levou. Acho que a gente sabe a resposta. Vamos lá, vamos voltar. Depois da chuva do jardim zoológico olímpico, não foi mais o mesmo. Desembestara. Sem notar que ele era próprio de poucas palavras, como convém a um homem sério, disse-lhe: mas puxa vida, você não abre o bico e nem tem assunto. Então aflita ela lhe disse: olha, o imperador Carlos Magno era chamado na terra de Carolos. E você sabia que a mosca voa tão depressa que se voasse em linha reta, ela ia passar pelo mundo todo em 28 dias? Isso não é mentira. Isso é mentira. Não é não. Eu juro pela minha alma que aprendi isso no rádio relógio. Pois não acredito. Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que meu pai e minha mãe fiquem no inferno se estou lhe enganando. Vai ver que cai mesmo morta. Escuta aqui. Você tá fingindo que é idiota ou é idiota mesmo? Nossa, que cara grosseiro, cara. Não sei bem o que sou, mas acho um pouco de quê? Quer dizer, não sei bem quem sou. Mas você sabe que se chama Macabeia, pelo menos isso? Credo, cara grosso. É verdade, mas não sei o que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui importante, pois fique sabendo que meu nome ainda está escrito nos jornais e sabido por todo mundo. Ela disse para o Olímpico: sabe que na minha rua tem um galo que canta? Por que é que você mente tanto? Juro, quer ver a minha mãe cair morta se não é verdade. Mas sua mãe já não morreu? Ai, que coisa. Mas e eu? E eu que estou contando essa história que nunca me aconteceu, que eu nem a ninguém que a conheça. Fico abismado por saber tanto a verdade. Será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar que na carne, a verdade que ninguém quer enxergar? Sei que quase tudo de Macabeia é que já peguei uma vez, de relance, a olhar uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. Quanto ao paraibano, na certa devo ter-lhe fotografado mentalmente a cara. E quando se presta atenção espontânea e virgem das imposições, quando se presta atenção na cara, diz quase tudo. E agora apago-me de novo e volto a essas duas pessoas que, por força das circunstâncias, eram seres meio abstratos. Mas ainda não expliquei bem Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra, barba e rachada pele seca. Terra braba e rachada pele seca. Trouxera consigo, comprado no mercado da Bahia, uma lata de vaselina perfumada e um pente, que, como posse sua e exclusiva, bisuntava o cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo daquela meladeira gordurosa. Nascera crestado e duro, que nem galho seco de árvore de pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabeia, pois não fora à toa que mataram um homem desafeto seu nos cafundós do sertão, o segredo absoluto, o que lhe dava força que um segredo dá. Olímpico era macho de briga, mas frequentava em relação a enterros. Fraquejava em relação a enterros. Às vezes ia 3 vezes por semana a um enterro de desconhecido, cujos anúncios saíam nos jornais, sobretudo no O Dia, e seus olhos ficavam cheios de lágrimas. Era uma fraqueza, mas quem não tem a sua? Semana em que não havia enterro, era semana vazia. Desse homem que se era doido, sabia muito bem o que queria.
do modo que não era doido coisa alguma. Macabeia, ao contrário de Olímpico, era trufo do cruzamento de o que com o que. Na verdade, ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos. Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia, até do vigia de obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar fazia com que ele não fosse um simples acontecido qualquer. Davam-lhe uma categoria, faziam dele um homem com honra até lavada. Ele também se salvava mais do que Macabeia, porque tinha grande talento para desenhar rapidamente perfeitas caricaturas ridículas dos retratos de poderosos nos jornais. Era sua vingança. Sua única bondade com Macabeia foi dizer-lhe que arranjaria para ela emprego na metalúrgica quando fosse despedida. Para ela, sua única conexão atual com o mundo, o próprio Olímpico. Mas Macabeia, de um modo geral, não se preocupava com o próprio futuro. Ter futuro era luxo. Ouvira na rádio relógio que havia 7 bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida, mas com a tendência que tinha para ser feliz, logo se consolou. Havia 7 bilhões de pessoas para ajudá-la. Macabeia gostava de filmes de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulher enforcada que levava um tiro no coração. Não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida não era tão insonsa e que nem pão velho sem manteiga. Enquanto Olímpico era um diabo premiado vital e dele nasceriam filhos, e ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito, ou não dito, Macabeia tinha ovários murchos como um cogumelo cozido. Ah, pudesse pegar eu Macabeia e dar-lhe um bom banho, um prato de sopa e um beijo na testa enquanto cobria com o cobertor, e fazer enquanto ela acordasse encontrasse o grande luxo de viver. Nós vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui, nós vamos pro próximo, né? Não. Grande luxo de viver.